Vamos dar continuidade então aqui a mais alguns comandos de AutoCAD. Na nossa aula o que nós temos são uma série de exercícios nos quais vocês já vão ter que aplicar os comandos dados nas aulas anteriores e em alguns casos nós temos que avançar aqui para alguns comandos que ainda não tínhamos dado. Neste caso pretende-se que vocês usem o comando fillet para fazer este exercício. Neste caso, neste exercício, eu vou vos mostrar o comando mirror e vocês podem também utilizar o comando mirror para alguns elementos desta peça. Esta peça, este exercício não é mais do que uma peça vista de cima e vista de frente. Esta parte aqui da aplicação dos padrões, mais uma vez, vocês não vão fazer e vão deixá-la para fazê-la numa fase numa fase posterior, depois da aula da aplicação dos padrões. Neste caso, vocês têm que usar muito o comando fillet. Este exercício é muito específico e vocês têm que terem atenção aqui o raio e a localização, porque as cotas vos mostram sempre onde é que é o centro do objeto e qual é o raio das curvas que vocês precisam desenhar. Então, neste caso, estas curvas servem para vocês poderem utilizar o comando fillet. Neste caso, aqui fora, vocês já têm, por exemplo, as distâncias e aqui o raio, por exemplo, deste arco lateral, em que vocês têm que desenhar um círculo e depois cortá-lo, utilizando o comando trim que nós já vimos. Neste exercício nós temos que utilizar o comando fillet e o comando chamfer. O comando chamfer nós ainda não demos, mas eu vou vos mostrar também agora nesta aula. Voltando então ao AutoCAD, nós vamos iniciar o nosso trabalho, vamos começar a trabalhar no Start Drawing. Mais uma vez, vamos aqui configurar os nossos limites do desenho, para ter a certeza que vemos aquilo que estamos a fazer, não é? No canto inferior esquerdo, origem dos eixos 0,0, canto superior direito, vocês já sabem, o nosso 20,15. Depois disso, fazemos o nosso zoom all para visualizar o ambiente de trabalho dentro das medidas que nós configuramos. E vamos aqui desligar o grid para que ele não nos atrapalhe no nosso desenho, dado que nós não vamos utilizá-lo. Eu já vos tinha mostrado na aula anterior a questão do comando line. Eu vou fazer aqui mais uma vez duas retas quaisquer, só para vos mostrar novamente como é que funciona. Vocês aqui no comando fillet já sabem, chamam o comando fillet, podem trabalhar com o comando fillet com o raio a 0 e com o raio 0 ele vai fazer ângulos retos. Se vocês trabalharem aqui com o fillet com algum raio, o que ele vai fazer é um ângulo, vai juntar as duas linhas com uma curva. Por exemplo, se eu digitar aqui o valor de 0,5, clicar nesta linha e nesta, o que ele faz aqui é desenhar este arco que tem 0,5 de raio. Outra possibilidade que eu não cheguei a vos mostrar tem a ver com a utilização do comando fillet, por exemplo, em retas paralelas, o que também é possível. Se vocês utilizarem aqui, tem duas retas paralelas, a princípio o comando fillet aqui não faria nada, mas se vocês aplicarem o comando fillet aqui nestas duas retas, clicam numa reta e na outra, não interessa o raio configurado, porque o que ele vai fazer aqui é unir as duas retas com um meio círculo, ou seja, o raio deste círculo acaba por ser metade da distância entre estas duas retas. O lado onde vocês clicarem é o lado onde ele vos constrói o arco. Então, se eu clico aqui perto desta extremidade, ele vai fechar deste lado. Se eu clicar perto da outra extremidade, ele vai fechar do lado contrário. Se vocês estão recordados, nós também podíamos aplicar o fillet a polilinhas. Se eu desenhar aqui, por exemplo, um quadrado 3x3, eu poderia chamar o comando fillet, configurar aqui o raio, por exemplo, quero um raio de 0,8, e vocês têm aqui a opção Polyline. Eu selecionava o meu quadrado, e no caso de eu aplicar diretamente a Polyline, ele vai fazer os 4 cantos ao mesmo tempo, resolve logo a minha figura, que é o que vocês têm que fazer num dos vossos exercícios. Mesmo ao lado do comando fillet, vocês têm aqui o comando chamfer. O comando chamfer é muito semelhante ao comando fillet, só que ao invés de fazer esta junção das duas retas com um arco, o que ele faz é com um ângulo, um corte, com um recorte no canto do elemento, um chanfro. Vou desenhar aqui duas linhas, por exemplo, uma linha horizontal vou fazê-la com 3 de comprimento e aqui uma linha vertical também com 3. Vou copiá-la aqui para o lado. E o que eu vou fazer agora é utilizar então o comando chamfer. No comando chamfer vocês chamam o comando inicialmente,
Enquanto no Fillet vocês configuram o raio, aqui vocês podem configurar as distâncias ou o ângulo. Eu vou aqui configurar as distâncias, vou clicar em Distance. E o AutoCAD me pergunta qual é a primeira distância para o meu chamfer. O que ele faz é sempre recortar ou retirar este comprimento que nós dermos aqui na distância ao comprimento da reta. As minhas retas têm 3 unidades de comprimento. Eu vou dizer que eu quero este primeiro recorte com 2 unidades, ou seja, das 3 unidades da reta eu vou tirar 2 unidades. Automaticamente o AutoCAD sugere que a segunda distância também seja 2 para que seja feito um chamfer com um ângulo de 45 graus. Eu vou dizer que sim, vou dar só Enter para validar. Quando vocês clicam na primeira linha e clicam na segunda linha, então o que ele faz é isto. O que ele está a fazer é, das 3 unidades que eu tinha, restam uma em cada um dos pontos. Ele recorta a reta em 2 unidades e une os 2 pontos. Então, o que eu tenho aqui neste momento, se eu vier aqui as utilities e se eu fizer pedir o distance deste ponto a este, o que ele faz aqui, então, e vocês vejam, o comprimento restante então, é de 1 unidade. O que ele fez foi um corte daqui até o canto que eu tinha de 2 unidades. Vou voltar atrás. E vamos fazer novamente o chamfer, só que desta vez com distâncias diferentes. Vou clicar aqui no Distance. Vou dizer que a minha primeira distância é o tal 2 que eu usei há pouco, mas na segunda distância eu não vou usar 2, eu vou usar 1. Ou seja, o chamfer não vai ser feito a 45 graus. A distância 1 é aplicada ao primeiro objeto que eu seleciono e a distância 2 é aplicada ao segundo. Então, por exemplo, se eu clicar aqui no meu objeto horizontal, é deste objeto que ele vai retirar 2 unidades. Quando eu clico no segundo, como sendo o meu objeto vertical, então o que ele faz é um canto neste sentido, ou seja, ele retirou a distância 1 de 2 unidades da primeira linha e retirou a distância 2 de 1 unidade da segunda linha. Vou aplicar novamente o Command Chamfer, vou manter as distâncias que eu já tinha, não vou alterá-las, e vou fazer a aplicação ao contrário. Vou primeiro selecionar a reta vertical e depois a reta horizontal. Então o que ele fez aqui foi exatamente ao contrário, ele retirou primeiro as 2 unidades desta linha vertical e 1 unidade da nossa linha horizontal. Vou desenhar novamente o meu quadrado 3x3, como desenhei há pouco, e agora nós podemos fazer a aplicação do Command Chamfer. Vou dizer que quero as mesmas distâncias, vou dizer, por exemplo, uma distância de 0.8 na distância 1 e uma de 0.8 na distância 2. E vou então selecionar a opção Polyline, exatamente o mesmo que nós fazemos no Fillet, também podemos fazer no Chamfer. Vou selecionar a opção Polyline, quando eu aproximo, ele faz automaticamente os 4 cantos da minha polilinha, neste caso por ser um quadrado, ao mesmo tempo. Então vocês podem também aplicar o comando Chamfer a uma polilinha, fazendo com que o comando seja aplicado de uma única vez a todos os cantos existentes. Vou fazer aqui com uma polilinha uma espécie de um triângulo para vos mostrar o comando Mirror. E neste caso vou aqui desenhar uma linha ao alto que vai servir como nosso eixo. Vamos criar um layer. Vou criar aqui um layer de eixo. A este layer vou dar outra cor. E vou então selecionar outra linha. Já sabem, o AutoCAD só traz neste ficheiro uma linha carregada. Vou ao Load para entrar na biblioteca do AutoCAD e vou selecionar aqui a linha Center 2 para ser carregada no meu ficheiro. Foi carregada, vou selecioná-la para este layer. Seleciono a linha Center 2 e dou um OK. Já lá está o meu layer configurado. E agora vou passar esta linha que eu tenho aqui para o layer de eixo. Não estou a visualizar o traço ponto, tenho que ir aqui ao Modify Properties. E no Modify Properties vou alterar então a escala da linha. Vamos ver se fica bem com 0.01, se calhar é muito pequeno. Vou mudar aqui. Começa a aparecer, mas ainda vou pôr 0.1. Esse caso já ficou muito. 0.02. Já tá. Comando Mirror, então. O comando Mirror, o que ele faz é uma cópia do nosso objeto original, mas esta cópia é feita em espelho.
ou seja, ele inverte a posição do objeto. Para fazer isso, ele tem que ter um eixo como referência. Por exemplo, eu quero fazer uma cópia deste objeto e quero utilizar este eixo vertical, ou seja, esta cópia vai surgir aqui deste lado. Então, vou chamar aqui o comando mirror, o ícone do comando mirror, vocês o têm aqui logo abaixo, logo ao lado do comando chamfer. Vou clicar em mirror. Ele me pede para selecionar os meus objetos, eu vou selecionar os objetos como a window, neste caso. Clico aqui. Enter para validar a seleção. E agora ele me pede qual é o primeiro ponto da linha de mirror. A linha de mirror é este eixo sobre o qual ele faz a cópia e sobre o qual ele vai fazer a rotação da peça. Então, eu vou clicar aqui no primeiro ponto da linha e depois ele me pede qual é o segundo ponto da linha para ele saber a orientação deste eixo. Vou dizer que é este ponto que está aqui. E ainda há uma última pergunta do AutoCAD, que é se nós queremos ou não apagar os objetos originais. Ou seja, se eu só quero manter a cópia, e para isso vocês dão aqui yes, dizendo que vocês querem apagar os objetos originais, ou então se vocês clicarem em não, que é o que ele tem por defeito, ele mantém os dois objetos. Vou clicar em não e dou enter, e ele mantém os dois objetos aqui desenhados. Vamos fazer um mirror novamente. Desta vez eu não vou desenhar a linha de eixo porque não é necessário. Vou clicar aqui no comando mirror, vou selecionar aqui os dois objetos neste momento, enter para validar a seleção e vou dizer que quero fazer um mirror com uma linha de eixo que começa aqui neste ponto e que é horizontal. Então, basta eu puxar o cursor aqui para horizontal, ele faz a minha linha de eixo horizontal. Clico aqui e, mais uma vez, pretendo ou não apagar os objetos originais, eu vou dizer que sim, yes. E assim eu só fico aqui com os objetos finais. Vou fazer novamente o mirror e vamos voltar, eu vou pô-los novamente na posição inicial, enter. Primeiro ponto da linha de eixo é aqui este ponto, eixo na horizontal, e agora eu vou dizer que eu não quero apagar e fico aqui com os meus 4 objetos. A linha de mirror pode ser feita em qualquer ângulo. Por exemplo, eu vou clicar neste objeto, dou enter e vou dizer que quero o meu eixo aqui inclinado. Clico neste ponto e neste ponto, e o que ele faz então é um espelho desta imagem usando este eixo. Neste caso, como eu dei um eixo no próprio objeto, não há qualquer distância entre eles e os dois objetos, o novo objeto e o antigo, ficam aqui os dois juntos. Eu vou apagar estes dois elementos para vos mostrar aqui ainda o comando rotate e ainda mais o comando stretch. Vou clicar aqui no comando rotate, vou selecionar aqui, por exemplo, estes objetos que eu tenho aqui, todos estes. Então, no comando rotate, a primeira coisa que vocês têm que fazer é selecionar os objetos que vocês querem rotacionar, dou enter para validar a minha seleção. A seguir, ele me pede qual é o meu ponto base. O ponto base é o ponto sobre o qual ele vai rodar os objetos. Eu vou dizer que o ponto base, por exemplo, aqui, vai ser este canto do meu objeto. Clico neste ponto e agora ele está a me pedir qual é o ângulo para a rotação. Como eu tenho o sistema ortogonal ligado, não é? À medida que eu movimento o meu cursor, eu aqui estou na posição 0, que é a posição do objeto. Clico para cima, uma rotação de 90 graus, uma rotação de 180 e finalmente aqui uma rotação de 270. Posso desligar aqui o sistema ortogonal para vocês verem o que ele está a fazer, é simplesmente a rotação. Já sabem, ângulos positivos sentido anti-horário. Ou vocês clicam na posição que vocês querem, ou então vocês digitam o valor do ângulo. Eu vou dizer que quero uma rotação 90 graus. Digito 90 e dou enter, e ele simplesmente rodou o meu objeto 90 graus. Fazemos novamente o rotate, seleciono o meu objeto, dou enter. Agora eu vou dizer que o meu ponto base é este ponto que eu tenho aqui. E o que ele faz então é agora está a rodar o meu objeto sobre aquele ponto base que eu dei a ele neste momento. Vou dizer que quero uma rotação, por exemplo, de 180 graus. E está aqui o meu objeto rotacionado. Então, rotate, selecionar os objetos, dizer a ele qual é o ponto base da rotação e finalmente então vocês dizem qual é o ângulo que vocês pretendem para essa rotação. Finalmente, o comando stretch. O comando stretch é um comando que serve para esticar. Vocês têm o comando stretch aqui neste ícone. Este comando que faz é esticar o vosso objeto. Vamos supor que eu tenho aqui este retângulo, um elemento muito simples. Quero esticá-lo. Eu o desenhei com 4×3, mas me enganei porque eu queria com 5×3. Então, comando stretch. O comando stretch deve ser feito sempre com uma crossing, ou seja, vocês abrem a janela da direita para a esquerda,
sendo que ele vai esticar no ponto onde esta janela intersecciona o objeto e vai mover tudo aquilo que está dentro da janela. Ou seja, se eu clicar neste local, neste momento, o stretch vai ser feito a partir deste ponto que eu tenho aqui. Então, clico neste ponto, Enter. Mais uma vez, o ponto base da deslocação, eu vou dizer que é o canto do próprio objeto e para onde eu quero. Vocês podem digitar coordenadas, ou então, se eu tiver o sistema ortogonal ligado, basta eu indicar para onde eu quero esticá-lo e indicar o valor. Eu disse que ele tinha 3x2 e eu queria com 4x2, então basta clicar em 1, que é o que eu quero esticar do meu objeto, e Enter. E vocês vejam que ele esticou. Vou chamar novamente o Command Stretch, vou fazer exatamente a mesma coisa, abrindo uma crossing, clico no ponto onde eu quero, dou Enter para validar a seleção de objetos, ponto base do Stretch, e posso fazer o Stretch para o lado contrário, não é? Vou fazer aqui, porque eu não quero neste momento aumentar, mas eu quero reduzir o meu objeto. Quero reduzi-lo, por exemplo, em 2 unidades, digito 2, Enter, e aqui o meu objeto neste momento está menor. Se vocês tivessem este objeto, por exemplo, com algum pormenor aqui desenhado, eu vou desenhar aqui um recorte na minha peça, um recorte qualquer, e vou fazer aqui um trim para ter aqui o recorte feito. Então, neste momento, esta peça, se eu fizer aqui o stretch desta peça, vejam aquilo que eu acabei de vos explicar sobre a intersecção provocada pela crossing. Clico aqui num ponto qualquer. Se eu só mantiver dentro da crossing esta linha vertical, o esticar ou reduzir será feito no ponto onde esta crossing intersecciona o objeto. Vou clicar aqui, dou Enter, ponto base é aqui, e agora se eu esticar, reparem que toda a parte do objeto que ficou fora da crossing fica exatamente como estava, não é alterado. Vou por aqui, por exemplo, o valor de 2, Enter, ele só esticou aqui este lado do objeto. Faço novamente o stretch, com a crossing, só que desta vez vou cortar aqui este recorte, ou seja, a crossing vai interseccionar o meu objeto exatamente naquele recorte. Clico, dou Enter, ponto base, pode ser este ponto que está aqui também, dá no mesmo, e o quanto eu quero esticar, eu vou digitar uma unidade, Enter. E vocês vejam que ele esticou justamente aqui na zona do meu recorte. Se vocês derem o Command Stretch clicando diretamente no objeto, por exemplo, eu vou clicar aqui, Enter, ponto base, vou dizer que é este, o que ele está a fazer aqui é mais uma movimentação, ou seja, como eu vos disse, para vocês utilizarem o Command Stretch, vocês devem abrir sempre uma crossing, ele pode ser feito na horizontal, como eu fiz neste momento. Se abrirem uma crossing e, por exemplo, apanharem só aqui o canto do objeto, Enter, ponto base é este, ele vai esticar somente o canto do objeto, o que ele faz é isso, tá bem? Então, toda vez que vocês quiserem esticar ou de reduzir a dimensão da peça, lembrem-se sempre que vocês devem ter toda a lateral da peça incluída dentro da crossing para que o stretch seja bem feito, caso contrário, não vai ser. E neste vídeo ficamos por aqui.